Ok, está gravando agora. Muito bem, vamos lá. A ligação covalente da ativa deixa pra depois eu volto, porque ela é da covalente. Então, a ligação iônica a metal mais metal. O que acontece é que o metal ele sempre vai ter elétrons demais. Quando você for fazer a distribuição, você vai ver que ele vai ter elétrons sobrando, aí tem que se livrar. E já que ele tem que se livrar, ele vai doar formando o cátion. E o ametal é o pobrezinho que não tem nada, ele tem que receber os elétrons dos amiguinhos. Então ele forma ânions, fica com carga negativa. Isso. Amor, evita-me. É? É o quê? Uhum. Prossiga. Vou fingir que não aconteceu nada. Ok. É basicamente só isso para ligação iônica. Uma coisa que tem que lembrar: eles são bons condutores de corrente elétrica e eles têm. Agora eu não lembro mais. Mas ou é alta ou é baixa temperatura de fusão e ebulição. Isso também tem que dominar. Que danado é isso, velho? Ele não tem solução aquosa. É o quê? Solução aquosa. Sei lá, aquosa, sei lá. Sim, então. Eles são bons condutores de energia em solução aquosa. Ou Ô seja, Pedro, os metais eles vão ser positivos, é? Os metais. os metais eles vão doar e vão ficar positivo. Uhum. Um exemplo, deixa eu pegar exemplo de ligação iônica, o clássico sal de cozinha, NaCl. Na é sódio, é o metal. Cl é o cloro, a metal. Então Cl aqui, seria mais. isso. Quando a gente for fazer a distribuição, eu tô com preguiça de fazer. Bora, amigo, rápido. Cl 17, Na 11. Então fica um S2, 2S2, 2P6. Aí fica o Na sobrando um e o Cl faltando um. Aí é justamente isso, que é bem facinho. O Na vai pegar esse elétron que ele tá sobrando e vai passar pro Cl. Aí aqui fica positivo, um cátion, e aqui negativo, o ânion. Só isso. Para a ligação iônica, né? Porque tem mais ainda. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso. Ligação covalente. Ah, sim, e a ligação iônica tem alta temperatura de fusão também. É bom dominar isso aí. A ligação covalente vai ser a compartilhamento de par de elétron. Que aí tem exemplo de ácido clorídrico. O hidrogênio ele está balanceado apenas com dois elétrons, mas naturalmente ele só tem um. Então ele precisa se conectar com mais um. E o Cl a mesma coisa. Então aqui se liga os dois bonitinho, compartilha, aí fica tudo balanceado. Ok. E a ligação covalente é, são más condutores de corrente elétrica e tem baixa temperatura de fusão e ebulição.
Ou seja, tudo que tem na ligação iônica é ao contrário na covalente. O que for alto na iônica é baixo na covalente, basicamente. Aqui Beleza. você tem que fazer distribuição e ir conectando fazendo as linhas. Mas aqui em cima tem outro truque que é tipo NaCl mesmo. Na precisa de um elétron. O Cl também. Então a gente bota aqui um e um. Pega o que tá aqui, bota pra baixo, pega o que tá aqui, bota pra baixo, fica Na1Cl1. Aqui só tem um de cada, então não dá pra ver direito. Então deixa eu pegar outra molécula. Felipe, me diz uma molécula covalente, iônica aí. Ah, é o quê? Iônica? Iônica é. É. O NaCl, né? Já foi, quero outra. Deixa eu ver aqui, né? BF. BF sozinho? BF2. É BF3, né? Mas tudo bem. Aham. Digamos que a gente vai conectar o magnésio com o cloro. Se a gente vir na tabela aqui, que eu fechei, não sei porquê. Se a gente vir na tabela, a gente vê que o magnésio tem número atômico 12. Então a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. E o cloro, ele é aqui número 17, então fica só a mesma coisa aqui, só que com 5 ali. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aqui é 3p5, fica 17 bonitinho. Aqui é o magnésio, aqui é o cloro. Esta é a camada de valência do magnésio, esta é do cloro. Aqui tem dois elétrons, então ele precisa se livrar desses dois elétrons e ele fica de boa. E aqui tem 7, então ele precisa ganhar mais um elétron. Já que o magnésio precisa de se livrar de dois elétrons, a gente bota aqui mais 2. E o Cl só precisa de um, botar aqui menos. Para saber como vai ficar essa molécula, a gente pega esse que está aqui e joga pro outro lado. E a mesma coisa com esse aqui daqui e joga pro outro lado. Então esse 2 vai vir pro Cl e o 1 que está aqui invisível vem pro magnésio. Fica só um magnésio e dois Cls. Muito bem. Entendeu? A ligação iônica é a mais facinha, tá ligado? A covalente que é uma coisa chata pra caramba. A ligação metálica é metal com metal. E basicamente é só isso. Não. Mas é porque os átomos positivos todos vão ficar juntos, colados uns com os outros. E os elétrons vão ficar soltos, livres por aí. E aí que vem a corrente elétrica. Que os elétrons, eles que são os condutores de energia por aí. Então já que os elétrons ficam todos livres, tipo, fica aqui os átomos positivos no meio. E os elétrons, fazer ponto mesmo, os elétrons negativos fica tudo aqui em volta assim. O mar de elétrons. Aí fica o jeito perfeito de conduzir energia Isso é o que? É dativa? metálica.
dativa é outra coisa. Aí a metálica é isso aqui. Os átomos dos... Os núcleos dos átomos que constituem a ligação vão ficar tudo colado no centro. E os elétrons deles vão ficar soltos. Aí tem alta condutibilidade elétrica, que até por isso o fio de cobre é uma ligação metálica. E por isso que ele é utilizado nos fios de cobre, obviamente. E porque ele tem alta condutibilidade elétrica. Ok. E a dativa é quando o átomo principal, o átomo central, já formou todas as ligações que ele pode fazer. Mas ainda tem outro átomo que precisa receber essas ligações, tipo SO2. Que aí no caso tem o átomo central, enxofre. E aí ele não pode só se ligar assim com os dois oxigênios, porque aí o enxofre vai estar balanceado, mas os oxigênios não, porque eles precisam de duas ligações. Então o que ele faz? Ele se conecta duas vezes aqui, e aí depois mais uma vez aqui, a partir da ligação dativa, onde um dos pares eletrônicos que ele tem vai ser jogado para ele. Vai dar emprestado, basicamente. Isso aqui só acontece quando tem par eletrônico livre, aqueles que não fazem ligação com nenhum. A geometria dessa é a linear Angular. do S angular? É porque vai ter um par eletrônico aqui. Um deles, ele se livrou para dar pro oxigênio. No caso não se livrou, mas está compartilhando com ele. Só que ainda tem outro par eletrônico. Quando a gente faz a distribuição, a gente vê que tem dois pares eletrônicos em enxofre. Ah, sim, sim, sim. Muito bem. Alguma dúvida? Até agora não. Muito bem. Então bora pro assunto bom de verdade, que isso aqui é muito chato. Aí só vai ser geometria molecular e solubilidade agora, né? Não, tem ainda polaridade e força Forças intermoleculares. Não se preocupe não, que a VA2 tem pouca coisa. Então, a geometria molecular, bem bonitinha. Porque não pode ser somente o negócio lá, não tem que ser bonitinho também. Estiloso. Então, primeiro passo. Você tem que identificar quem é o átomo central. Ou seja, se eu pegar a molécula tipo H2O, nossa querida água, quem é o átomo central desta molécula? Isaac. O oxigênio. Por quê? Porque vai ter duas ligações de hidrogênio. Muito bem. Ah, não, mas. Mas pode ter. O Deixa eu falar. negócio é que o átomo central sempre vai ser o que pode fazer mais ligações, basicamente. Então Que aqui, no caso o oxigênio pode fazer 8 ligações. 8. É 8 mil. Não. Sei lá. tem que fazer a distribuição agora. A gente sabe que o oxigênio é o átomo central, mas vamos distribuir. Um S2. O hidrogênio, ele só tem Um S1. um elétron, então é exatamente um S1. O oxigênio ele tem 8 8 elétrons. elétrons. Então é um S2, 2S2, 2 P6. 2P4. É P4, é P4.
esta é a camada de valência, tem 6 elétrons de valência, aqui tem um. Vai ser 3 quadradinhos. Isso. Aí a gente tem que fazer o negócio das caixinhas aqui. O hidrogênio só tem um Essas elétron. caixinhas, Ok? essas caixinhas vai servir pra quê? Pra gente saber quantos pares de elétron livre a gente vai ter. Isso. Aqui o hidrogênio só tem um elétron, então o S só comporta uma caixinha, porque ele comporta 2 elétrons. Então a gente bota só um elétron aqui e falta outro, então só isso. Não tem par de elétron livre e tem que fazer uma ligação. O oxigênio ele tem 2 carinhas aqui pra gente fazer as caixinhas. Então, Tem que fazer dos dois as caixas? tem que fazer os dois. O 2s2 é uma caixinha por causa do S, só comporta 2 elétrons. E ele já tem esses 2 elétrons, então a gente bota 1, 2. Se fechou a caixinha, se qualquer uma das caixinhas fechou, é um Eu par tenho que eletrônico. Isso. 2p4. Tem que fazer também. A gente vem aqui. Ai, que porcaria, velho. A gente vem aqui. Aí o P comporta 6 elétrons, então são 6 caixinhas. 3 caixinhas, aliás. A dica é só você ver quantos elétrons ele comporta e dividir por 2, que vai ser o número de caixinha. Então, tem 4 elétrons. 1, 2, 3. Fechou aqui, tem que voltar de cabeça para baixo. 4. Ele só tem um par, então. Ele tem 2 pares. Porque é este daqui e este daqui. Sim, E entendi. esses dois aqui são as ligações que ele vai fazer. Então fazendo aqui assim bonitinho. Fica Hum, um par aqui, o outro aqui. E aí aqui tem os 2 elétrons para ele se ligar. Os elétrons, as ligações no caso, elas têm que ficar o mais longe possível do par eletrônico. Então, se possível, coloca o par eletrônico logo, todos os pares eletrônicos isolados aqui em cima logo. Aí a gente vai ligar os hidrogênios, que só precisam de uma ligação. Aí a gente liga aqui bem bonitinho. Só que tem um porém. Essa ligação aqui, essa geometria tá correta? negativo. Por quê? Que tá muito próximo da nuvem eletrônica. Muito bem. Então aí esta nuvem eletrônica vai fazer o quê? Empurrá-los. E aí no Eles têm que caso, ficar separados. isso. E aí no caso vai ficar assim. E esta é uma geometria do tipo... Polar. Não, polaridade a gente nem chegou lá ainda. Eu quero saber a geometria. Ah, sim, é angular. Isso, angular. Ele falou apolar. Aí polar, na verdade. Mas é angular. Uhum. O. Peraí. Se a gente ver Fala aqui... outro exemplo aí. Fala outro exemplo desse, por favor. Olha aqui. Não, usando o método da caixinha. Porque essa caixinha é uma das primeiras vezes que eu vejo esse negócio de caixinha. E realmente fez todo sentido agora pra mim. Isso. Outra ligaçãozinha bem massa. Não sei, calma aí, deixa eu pensar. Bromo. Dióxido de carbono. CO2. Isso. A única que eu sei, porque tu me disse. É porque é 2. Óxido, oxigênio. Dióxido, 2 oxigênios de carbono, 2 oxigênios de carbono.
Ok. O carbono e o oxigênio. Distribuição eletrônica. Vem na tabela. Carbono 6, oxigênio 8. Então, 1S2, 2S2, 2PC2. muito bem. E o oxigênio? 1S2, 2S2 e 2P4. Muito bem. Valeu, boy. Esta é a camada de valência, 4 elétrons de 4 valência. ligações. 4 ligações. É a Os camada de pares de valência, 6 vai elétrons. ser duas caixinhas. Isso, vamos lá. Ou seja, vão ter dois pares de elétrons. Muito bem, muito bem. Muito bem. Se a gente vir aqui, tem uma coisa muito interessante sobre o carbono. O carbono é o seguinte: se você for fazer aqui as coisinhas, não vai dar. Porque aí. Não, na verdade dá sim, esquece. É 1, 2, 3, 4. 4 elétrons estão faltando, então é 4 ligações. Massa. E aqui em cima. Aqui embaixo, aliás. Pera aí, o que? Tá faltando 4, vai ser 4. É porque aqui tá faltando. Deixa eu botar em outra cor. Aqui tá faltando os dois desse daqui. E os outros dois desse daqui. Uhum. Aí os que tiver sobrando vai ser os pares. Exato. Os que não tiverem com os dois dentro da caixinha vai ser as ligações. Se tiver Ah, os dois aqui assim, se tiver os dois, aí é par. O entendi. carbono que tem uma peculiaridade que é este cara daqui. Segundo a lógica, o carbono iria ter um par eletrônico livre, né? Por causa desse cara aqui. Mas, de acordo com o processo que Débora não ensinou a gente direito ainda, que é a hibridização, esse elétron vai pular para cá. Aí fica basicamente assim. E aí não tem par eletrônico. E continua sendo 4 ligações. Mas não vai cair hibridização nessa prova, não. Não, mas é importante saber que mesmo quando... O carbono. É só lembrar do carbono. Não tem par eletrônico. Não importa o que as caixinhas te digam. Não tem par eletrônico. Tá. O oxigênio... Vai ter as caixinhas aqui. O oxigênio tem dois pares de. Tem dois pares. Isso. 1, 2, 3, 4. Eu já dominei bem, mas tô assistindo. Muito bem. Então, carbono. Ele é o átomo central porque ele faz mais ligações, não é isso? Uhum. Muito bem. Ele não tem par de elétron livre, então só vai ser esses 4 elétrons vão ser as ligações dele. O oxigênio aqui, bonitinho. Ele tem dois pares eletrônicos e os dois dele para ligar, mesma coisa desse daqui. Meu Deus. Mesma coisa desse daqui. Aí o carbono precisa de 4 ligações, o oxigênio precisa de 2. Só fazer 2 duplas ligações e acabou. Aí esse vai ser angular, né? Angular. Tá fazendo ângulo Linear. 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 Quando for somente 180 graus, tipo esse daqui é 180 graus, bonitinho, é linear. Só isso. Quando for 90 é angular. Tá. Deixa eu ver aqui, Pedro. Tô com dúvida de uma questão que eu acho que é essa do PCl5. Como é que faz a distribuição dele?
aqui o bonitinho dióxido de carbono. PCl5. Aí é bom dominar também umas teoriazinhas aqui. Se o átomo central tem par de elétron livre e for somente e for três átomos, dois ligados ao átomo central, vai ser angular. Se não tem Esse- par de elétron livre, vai É que ser esse linear. PL5 não. PCl5, É. PCl5. Uhum. Isso. Rapaz, Tem no livro aqui, é 137, PCL5. 187. 137. 137. Ai, PCl5. é, PCL5. Vai ter Caramba, 5 interessante. Vamos fazer a 5 distribuição. cloros, Vamos fazer a distribuição para entender o que danado tá 3 acontecendo. elétrons diferentes. Primeiro, disse. Fósforo tem 15, Cl tem 17. A geometria molecular dele é bipiramidal aqui. Bipiramidal. Rapaz, bipiramidal é um negócio meio difícil, tá ligado? Será que ela vai colocar isso na prova? Ela, Eu acho que. ela tem todo o direito de botar, mas eu nunca vi questão que ela passou tendo essa porcaria aí. Mas vamos fazer, né? Vai que. É que. Sei lá, que tá parecendo que vai fazer duas ligações da ativa, não sei. Por aí, vis. Ai, meu Deus. Só pode fazer três, são duas ligações ativas. Mas aí que tá. Ele só tem um par de elétron livre. É esse daqui, é só sei disso. Porque o O negócio é que ela não tem. O negócio é que a gente não tem ela 4, dela. 15, fósforo 15, tá, essa certo. Fica 3s2, 3p3, fica 5 elétrons. Um par eletrônico e 3 ligações. Então fica essas 3 e um par. E de onde é que sai o outro par? Como é que agora você me bugou, Felipe? Sou livre. Pentacloreto de sódio, de fósforo, aliás. Porque fazer 5 ligações já é normal. Ah, legal, aí ninguém explica. Tem uma aqui que é a octaédrica, que é 6. Oxigênio com KS. Ah, ok, ok.
Deixa pra lá, Pedro. Mas é isso aqui mesmo. Pô, isso aí é o cão. Os 5 elétrons são utilizados para coisar, basicamente. Deve ser processos que não compreendemos ainda, porque Débora não falou sobre. Deixa Tipo eu ver o que tem utilização. mais aqui pra ver. Eu acho que de geometria acabou, né? É, né? Aí tem a tabela. Geometria. Vai ter que decorar a tabela. Trigono... Ok. Polaridade das ligações, então. Aí vem polar e apolar. É só isso, Pedro, nesse capítulo. Rapaz, Anves. Tem outra, tem dois ainda, né? Forças intramoleculares e solubilidade. Ok, olha isso daqui. Dois átomos que fingem existir, basicamente. Não existem. Estão aqui para exemplificar. Se o átomo B é mais eletronegativo que o átomo A, então a setinha vai estar indo para onde? O B. Isso. Se eu fizer os dois terem a mesma eletronegatividade, aí a setinha vai de um pro outro e do outro pro outro. Então vai ser apolar. Peraí, como assim? Um pro outro, outro pro outro. Se os dois forem. Mas que porcaria, velho. Se os dois forem a mesma eletronegatividade, tipo. No caso, dois átomos iguais seriam. Hum. O2. O2 são dois átomos iguais. Se a gente for olhar a eletronegatividade, o grupo FON continua sendo mais forte. Então o oxigênio vai puxar os elétrons do oxigênio para ele mesmo. Só que aí o outro oxigênio também vai puxar os elétrons do outro oxigênio para ele. É tipo um cabo de guerra, onde os dois têm a Ah, mesma força. entendi. Quando os vetores eles tiverem oposto, vai ser apolar. Quando eles estiverem indo na mesma direção, polar. Basicamente. Nesse caso ficaria tipo assim. E como sabemos, isto é apolar. Muito bem. Isso é polar? Apolar. Se for Hum. dois átomos, se a molécula for formada de dois átomos iguais, vai ser apolar. Não importa qual átomo seja. Ah, hum, H2, apolar. Vai vir um pra cá e um pra cá. O2, a gente acabou de ver, é apolar. Um pra cá, um pra cá. entendi. Cl2, mesma coisa, um pra cá, um pra cá. Então, dois átomos iguais, sempre apolar. Outra coisa é se for química orgânica, lembra da química orgânica? Os hidrocarbonetos, todos eles são O que apolar. é hidrocarboneto mesmo? Ligação que só tem carbono e hidrogênio.
Metano. É C, H, 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 H. Então se a gente for fazer os negócios, vai vir tudo por C e não vai ter polos definidos. Aí vai ser polar isso aí. Apolar. Para ser polar tem que ter um lado positivo e outro negativo. Se a gente for ver a água, vai sair do hidrogênio para o oxigênio por causa da listinha lá. E aí vai subir. Aqui embaixo vai ficar positivo e aqui negativo. Se a gente fizer uma linha no meio, aqui em cima é negativo, aqui embaixo é positivo. Então é polar, porque tem dois polos definidos. Ô Pedro, quando é que eu vou saber que um é negativo e outro é positivo? Ok. No livro tem alguma página aí, a lista, mas é F, O, N, C, L, B, R. Ah, lembrei. Lembrei. Eu tenho uma tática pra decorar isso aí. Phone Fui no colaborador. oculista, fui no oculista. É assim, veja bem, fui ontem no colégio, briguei e saí correndo pro hospital. Caramba. Fui ontem no Cláudio, não sei lá. Fui ontem no colégio. Aí o que mais teve? Briguei e saí correndo pro hospital. Levasse Eu um gostei. Vou levasse botar. um mundo, Felipe, se fosse pro hospital, Felipe. Vou guardar na Foi. memória, vou guardar na memória. Ai, que sono, velho. Eu tô com sono. Mas tem que dominar, tem que dominar. E eu tô precisando em química, eu não posso dormir. Eu tô já dormindo, mas eu tô segurando. É, agora. Pronto, aí. Cara, eu não sabia disso aí não, Pedro. Coloca de novo aquele exemplo do HCl pra anotar, por favor. HCl, Não, do CH, parece CH4. Tava confundindo isso aí. dos hidrocarbonetos Isso, isso. Toda vez que é hidrocarbonetos, eu tenho. são ligações que são só de carbono e hidrogênio. Isso pode cair na prova? Pode. E aliás, ela Ela pode disse que. botar só o nome, tá? Da E nomenclatura. ela disse que ia cair. Era bom eu saber da distribuição. Isso aí a gente já sabe, né? A gente já sabe, né? Hidrocarboneto, ligações de hidrogênio e carbono. É. Aí, o que ela pode colocar é que ela pode se referir à molécula somente pelo nome. Então ela pode falar metano. Aí o que é o metano? Isso aqui. Aí tem que Met. lembrar met, et, prop, but, ex, ept, Pente. pent, ex, ept, oct, non, Eu det. vou dar. A verdade. Eu tenho aqui essa tabelinha aqui no. Pois é, verdade, verdade, verdade. Verdade, tem isso, verdade. Basicamente isso daqui. Pô, ela não vai cobrar isso aí. Ela não vai cobrar isso, mas ela É pode importante, cobrar indiretamente, basicamente. é importante saber, depende. Tipo. Deixa eu ver. Na prova passada mesmo, na de mol.
Eu lembro que ela botou alguma coisa de metano, velho. Tantos gramas de metano. Aí se você não sabe o que é metano, você se lascou. Ah, isso daqui que eu coloquei vai sair do mais forte pro mais fraco, tá? Então a setinha tá apontando pro mais fraco. Não, peraí, é o contrário, na verdade. Esse é o mais eletronegativo e esse é o menos eletronegativo. É esse cara aqui, o grupo FON, que também tá nas ligações intermoleculares justamente por ser forte. Acabou, não foi a polar e polar? Tem certeza? O quê? Que eu tirei a dúvida ou que acabou? Não sei. Caramba, bicho. Negócio Rapaz, peraí, Pedro, faz só mais um aqui, só pra finalizar. dá pra gente deixar o negócio gigante. Com chave de ouro. Faz a do NH3. Pra finalizar com chave de ouro. NH3, negócio sem graça. Eu vou botar um melhor ainda. Ah, Ácido sulfúrico. e... Essa é fácil, cara. Será que ela bota essa na prova? Duvido não. Ela passou na sala. O átomo central é o enxofre. Bonitinho. Ele tem dois pares. Não irei questionar. Mas ele tem dois pares. Ok. Ele tem dois pares eletrônicos. Pra ficar bonitinho com a geometria, eu vou deixar aqui um em cima e um embaixo. E as duas ligações dele aqui se liga com o oxigênio que tá aqui, e aqui se liga com o hidrogênio que tá aqui. Aí aqui a ligação da ativa com oxigênio, e aqui outra ligação da ativa com oxigênio. A geometria desta molécula é de que tipo? Pessoal, Tetraédrica. muito bem. Então, Tá certo? basicamente, toda molécula tetraédrica é apolar. Basicamente. Porque se você for ver aqui na listinha, o S vai estar puxando para ele os elétrons. Aí vai ficar. Fica com pra cá. Mas que porcaria é essa? Ô Pedro, Daniel mandou um aqui pra tu fazer, que é o T10H15N. Ah, grande metafetamina. A geometria dela é bem complicada. Mas é tipo um disco assim. É que sai se liga com outra coisa. Aí. É apolar. Mas aí aqui o oxigênio vai estar puxando isso pra cá, esse pra cá, esse pra cá, esse pra cá, e eu acidentalmente fiz uma suástica. Mas dá pra entender, dá pra entender. Aí é apolar, bem bonitinho.
Oh não. Ok. Então, alguma dúvida? Ô, Pedro, Dali. o cara tá perguntando na parte da tabela do FON, qual é o lado mais forte? O mais forte é o Fon. Então esse que tá na esquerda aqui, ele é o mais forte que tem. E o hidrogênio, que é pobre, é o mais fraco. É isso aí, cara, tua dúvida? Em questões de eletronegatividade. O F é o mais forte, né? Isso. Depois o O, depois eu não entendi. Sim, naquela molécula que tu colocou, que era toda complicada, complicadona, era tetraédica, a geometria dela, O ácido sulfúrico é. entendeu? Eu tô servindo aqui como mensageiro, mas eu tô dizendo aí. Ah, tá. Tá vendo o chat. Eu estou vendo o chat. Ele sai do mais fraco pro mais forte. Ó. Se a gente tiver. Deixa eu ver. F9, 7. Ok, bem fácil. Se a gente tivesse isto daqui. O flúor se ligando ao hidrogênio. Se os que estão aqui na esquerda são os mais fortes e os que estão na direita são os mais fracos, o vetor vai sair do hidrogênio pro flúor ou do flúor pro hidrogênio? Do hidrogênio pro flúor. Uhum. Isso. Então, o que é mais forte sempre vai puxar o do mais fraco, tipo um cabo de guerra. Os dois estão puxando, mas o flúor ele vai pra academia demais, tá ligado? O hidrogênio não faz porcaria nenhuma da vida. Aí o flúor vai puxar o hidrogênio logo de uma vez, aí se lasca. Vai roubar tudinho do hidrogênio. Ô, Pedro, isso aí é adativo, né? É a covalente. Entendeu? Ok. Não é adativo, não? É. Adativo é quando o átomo central já fez todas as suas ligações, mas ainda tem átomo faltando receber ligação. Ah, entendi. Aí ele pega os Uhum. parzinhos de elétron livre que ele tem e compartilha. É uma Comunista, tá ligado? questão que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu acho. Mas pode explicando aí. Hum. O amigos. É, vai continuando ainda. Só falta 2 Vai, capítulos só. falta dois assuntos. Mas quando terminar a química, quer fazer que nem Caio falou e deixar as outras pra mais tarde, pra depois fazer É, química. espera terminar a química, cara. Depois tu vai.
Você tá pensando, seu cabo. Entendeu, entendeu. Só falta forças intramoleculares e solubilidade. Pode continuar, seu Pedro. Arrocha aí. Isso, bora. Então, do mesmo jeito que a polaridade depende da Gente, eu vou geometria. aí. A aula vai estar gravada, né? Ok, bicho? Eu vou precisar sair, mas a aula tá gravada, né? Tá gravando aí. Tá, beleza. Do mesmo jeito que a polaridade depende da geometria, as forças intermoleculares vão depender da polaridade. Negativo. Não é isso aí não, Pedro. É outra coisa. Eu tô ligado, eu tô vendo o chat. Então, Jocélio? Jocélio chegou? Dale, Jocélio. Então, já esqueci o que eu ia falar. Sim, Intramolecular. é isso aí. Seja. As ligações, elas são divididas quanto à polaridade em polar e apolar. Certo, né? Hum. Então, esta polaridade vai ser o que vai definir as forças que vão agir sobre a molécula. Então, por exemplo, tem 4 tipos de forças. A principal, que é basicamente o padrão, é a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, é a mesma coisa. Vou botar aqui, né? Vai que. Dipolo ou dipolo permanente. Esta aqui acontece em moléculas polares, somente polares. E é basicamente só essa regra para o dipolo-dipolo. Aí tem outra que é o dipolo induzido. O dipolo induzido, ela acontece somente com moléculas apolares. É a única força intermolecular que atua sobre moléculas apolares. Então todo o resto vai ser com polares. Aí tem as ligações de hidrogênio. Que é com aquele negócio do fone, né? Isso. Vou botar só grupo H-FUN. E por último tem íon dipolo, que é Falta. basicamente entre íons. Essa ligação de hidrogênio, ela é o que? É polar, polar. Tudo que não for induzida é polar. Então, dipolo permanente, Então, hidrogênio e íon dipolo é tudo polar. ok, só induzido que é pra polar, entende? É. Aí vem uma coisa interessante. A gente sabe que as ligações iônicas, elas são o cátion e o ânion, um doa e outro recebe. Então, as ligações íon-dipolo, elas são aquelas que formam íons. E elas são as mais fortes. De todas essas daqui, esta daqui é primeiro lugar, a mais forte que tem. Vou botar aqui até um pódiozinho. Pau demais.
Então, em segundo lugar, o segundo mais forte, que apesar de não ser o mais forte que tem, ainda é muito forte, é as ligações de hidrogênio. Porque já que o hidrogênio é o mais fraquinho que tem, e o grupo H-FON, que é a quem ele se liga, é o mais forte, o que acontece é que o grupo H-FON vai puxar o hidrogênio com gosto logo tudo de uma vez. Aí basicamente, né, é a segunda mais forte. A ligação de hidrogênio. Isso. Vou botar só H. A terceira mais forte ligação é a nossa querida dipolo permanente, que é feita entre moléculas polares e é o default, o padrão, basicamente. Desse capítulo é só isso, né? É. E em quarto Não, lugar, só. que é tão lixoso que não faz nem parte desse pódio que eu desenhei, é o dipolo induzido. Só, Pedro, agora então só falta o solubilidade, que é o que eu tô com mais dificuldade. Rapaz, é o mais fácil que tem. Calma aí, aguarda um pouquinho. Eu só sei o negócio de soluto e solúvel. Não, soluto e solvente. O solvente é o que dissolve e o soluto é o que vai ser dissolvido. Calma aí, amigo. É isso mesmo. Ó, tem que finalizar forças intermoleculares ainda, calma aí. Tem ainda? Tem, claro. A intensidade das interações versus de ebulição. Ah! Ó, a dipolo induzido é a mais fraca que tem. Justamente porque é entre moléculas apolares. Então, é dipolo induzido porque é como se fosse induzir as moléculas apolares a se tornarem polar por um pequeno breve instante. Só para fazer as forças, as ligações. A ligação de polo permanente é a normal, a que acontece entre as moléculas polares, certinho. A ligação de hidrogênio é entre as moléculas polares, onde o hidrogênio vai se ligar a algum do grupo H-FON, do grupo FON, aliás, flúor, oxigênio e nitrogênio. E o íon dipolo são as forças, as ligações que formam íons. O nome já diz. A dipolo permanente é o quê? A dipolo permanente é a padrão. Se não é ligação de hidrogênio, nem dipolo, nem íon dipolo, vai ser essa. Se a molécula for polar. Ela é. Repetindo tudo. Já disse pra tu repetir tudo. Rapaz. Ó. Repita aí, amigo, tudinho. Calma aí, calma aí. Ok. Lembra desse pódiozinho aqui bonitinho. Aqui não tá aqui, é essa porcaria velha aqui. Dipolo induzido. O dipolo induzido é tão ruim que o cara nem conseguiu chegar no pódio, tá ligado? Esta é a mais fraquinha que tem, justamente porque é entre moléculas apolares. Por ser dipolo induzido, o nome já diz,
entre moléculas apolares é como se fosse induzir as moléculas apolares a se tornarem polares por um breve instante, só rapidinho. 2 segundos. Não é 2 segundos, é só para dar exemplo. Mas também tem a dipolo permanente. Essa, ao contrário da dipolo induzido, é o terceiro lugar. Ela não é tão forte assim, mas não é o lixo que é a dipolo induzido. A dipolo permanente, ela vai ser entre moléculas polares. Elas já estão lá bonitinha, não precisa induzir nada, já está tudo feito. Então, essa é a padrão, basicamente. Tudo que for polar vai ser dipolo permanente. A não ser que seja um íon ou que seja uma ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio, O que é o que é? íon? Íon. Íon. Cátions e ânions. Ah, sim. Então, a ligação de hidrogênio é a segunda mais forte. É mais forte que o resto, menos a íon. E a ligação de hidrogênio, o que acontece é o seguinte. Esse cara, que o próprio nome já diz, é ligação de hidrogênio. Então o hidrogênio vai se ligar a alguma coisa. E essa coisa vai ser os 3 membros do grupo FON, os mais fortes da eletronegatividade aqui. Então basicamente Então, na ligação de hidrogênio, ele só vai se ligar com ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. isso. Entendi. Um exemplo da ligação de hidrogênio. Amônia, NH3. A gente vê aqui os hidrogênios se ligando com os nitrogênios, bonitinho. É aqui, ligação de hidrogênio. O hidrogênio se ligando a um dos grupos H-FON. Massa. Em primeiríssimo lugar, o mais forte de todos, que não é Diogo, é o íon dipolo. Fala demais. Fala demais. O íon dipolo são as ligações, as forças entre as moléculas polares que formam os íons, os cátions e os ânions, que nem a gente viu nas ligações iônicas ali. Então, foi isso que eu digo direto. Não tem condição, não. Eu me substituí. Íons. Os íons, eles são... lembra das ligações iônicas? Que é metal com a metal. O metal vai doar um, o ametal vai receber um. São os cátions e os ânions. Então os íons são essas trocas de elétrons aí. Um se livra, o outro recebe. Só isso. Então as ligações as forças íon dipolo vai ser as forças que agem sobre os íons. As moléculas que formam os íons. Que aí vai ser a quebra dos íons, tudo mais. Tipo quando você joga sal na água. As moléculas da água vão separar os íons sódio e cloro do NaCl. Mas isso é só um exemplo. O que Agora eu acho precisa que saber? acabou. O que precisa saber? É isso daqui. A ligação de hidrogênio é entre o grupo H-FON. A dipolo induzido é moléculas apolares. Dipolo permanente são moléculas polares. E íon dipolo são as polares que formam íons. Aí tem esse pódiozinho aqui. Guarda esse pódiozinho na cabeça que é GG. A mais forte é o íon. A segunda mais Peraí, forte deixa é eu o só tirar polo. um print aqui. Tá gravado, né? Mas sei lá. Íon dipolo. Ok. É triste que não tem forças intermoleculares aqui.
A íon dipolo, ela é... Tem dois chats. É melhor usar esse daí que é mais fácil de ver. Mas a íon dipolo é a ligação às forças intermoleculares que acontecem nos íons. Tipo, tipo a que eu falei, NaCl é um íon, é uma ligação iônica entre o metal sódio e o metal cloro. Que um é negativo e outro é positivo. Uhum, exatamente. Ah, aquele negócio do metal, ele ser. Pô, ele ter muito, então ele vai doar. E do a metal, ele não ter muito, ele vai receber. É. Aí Ah, pô, quando tá tiver entendendo? íon, cara, quando tiver ligação iônica, cátion, ânion, doação de elétron e tudo mais, aí vai ser íon dipolo. Guarda na memória. Ah, cara, é isso aí. Tenta explicar o que eu falei, Pedro. Que eu não sei explicar isso aí, não. Isso é tua área. Olha, amiguinhos, vou até fazer outra área aqui pra eu explicar isso. Digamos, temos o nosso querido sal de cozinha, que eu gosto de ir lá pegar e jogar na boca. Acabo morrendo de diabetes, mas tudo bem. NaCl, essa é a fórmula do sal. Cloreto de sódio. Esta aqui é uma ligação iônica. Lembra lá das ligações? Que aí é onde o metal é metal mais a metal. O metal vai doar um elétron que está sobrando, que o metal ele tem elétron demais. Então, para ser bonzinho, ele doa para quem falta. Ao contrário dos ricos monópolis que tem aí. Verdade, isso é verdade, viu? É verdade. Por isso que comunismo é melhor. Não vamos colocar a política aqui, não falei nada. Então, metal mais a metal, ligação iônica. O metal tá, tá sobrando, tá muita coisa. O metal tá faltando. Então o metal é bonzinho, vai lá e doa o que sobra pro metal. Essas forças intermoleculares. Isso! As forças intermoleculares agem dentro das moléculas. Então, Vai ser sempre um metal com a metal, né, Pedro? é. Aí o que acontece aqui é justamente isso. São as forças que acontecem entre os íons. A ligação iônica. Exatamente. Pau demais. Boa, agora sim, vamos para outro assunto, graças a Deus. Entenderam, meus amores? Sim, senhor, sim, senhor. Muito bem, muito bem. Dá pra tirar 10. Se Deus quiser. Mas não é só isso. Não é só isso de jeito nenhum. Tá bom, tá certo, tá certo. Falta mais um assunto bem bonitinho. Sobre lidar ali. Mas é o mais fácil que tem. De verdade. Nem se preocupe, é o mais fácil que tem. Esse assunto não tem nada de distribuição, nada de demais assim. É teoria pura. No máximo que você tem que fazer é a geometria para descobrir a polaridade. No mais. Mas é só isso, é só isso. Fora isso, a questão já vai dar na cara a resposta, basicamente. Então, tem. Se preocupar muito não. Eu tô falando coisa aleatória mesmo, você tem que entender não. Vamos lá, vamos lá.
Ele não tá falando nada não, pai. Tem calma, ele vai explicar isso agora. Eu tô falando nada com nada, velho. Mas ok. Eu tava só dando as coisinhas, os adendos aqui. Porque a solubilidade é o seguinte. Se você pega um copo d'água. Se você pega um copo d'água e joga óleo de cozinha, o que acontece? Vai se misturar ou não? Negativo. Muito bem. Ano passado, a gente entendia que isso acontecia porque o óleo é menos denso que a água. Só que agora a gente entende que tem uma coisa a mais. O que Pô, acontece é o seguinte. Isso. A água, se a gente for fazer a polaridade, a gente já viu. porra, isso é o que? Isso insolúvel. Insolúvel é que não se dissolve, né, velho? Ah, sim. Se a gente for fazer aquela geometria da água bonitinha, a gente vai ver que é angular, ok, certo? Mas o que importa é a polaridade. Se a gente for subir aqui os vetores, vai sair do mais fraco, que é o hidrogênio. O oxigênio vai para academia, puxa o hidrogênio, que não faz nada da vida, e ganha. Aqui fica negativo e aqui positivo. Então é uma molécula polar. Massa. Aí a gente vai lá para os derivados do petróleo. Todos os derivados do petróleo são Insolúvel. apolares. Apolares. Então, óleo, gasolina, não sei mais o que é derivado do petróleo. Tudo é apolar. Exatamente. Quando tem dois polos, um positivo e um negativo, bem definidos, é polar. Muito bem. E já que a água é polar, o E a óleo polar, tem, a polar é quando não tem, a polar é quando não tem os polos definidos, não. é. Já que a água é polar, o óleo é uma cadeia de hidrocarboneto. Como eu falei, todos os hidrocarbonetos são apolares, porque é só carbono e hidrogênio. É regra básica. Então, polar só dissolve polar. Apolar só dissolve apolar. Então, se eu pegar água que é polar e jogar óleo que é apolar em cima, é claro que não vai dissolver. É óbvio. Faz nem sentido. No entanto, não é tão simples quanto parece. Na verdade é sim, mas não é só isso. O que tem desse assunto de importante? Polar só dissolve polar, apolar só dissolve apolar. No entanto, porém, contudo, todavia, tem moléculas que interagem tanto com as polares quanto com as apolares. Elas são as bipolares. Não, não é esse o nome. O nome é anfifílicas. Anfifílicas, acho. Uma coisa assim. É, anfipáticas. Mesma coisa. Anfipáticas. Essas queridas anfipáticas, elas interagem com ambas. Massa. Outra coisa que é mais de gramática e não de química. Peraí. Anfipáticas é o quê? Anfipática se mistura com as duas. Com a polar e polar. Isso. Um exemplo de uma. É no caso. É tipo uma molécula que é apolar, mas que tem uma partezinha polar. Um exemplo que tem no livro mesmo é o sabão, que é uma cadeia bem longa assim, blá 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 blá.
Aí bem no finalzinho tem aqui duas ligações e uma para baixo, fica O e O. Aí isso aqui tudinho é apolar. Se você for jogar água não vai se misturar. Mas isso daqui é polar. Basicamente. Então o sabão, ele é capaz de interagir com tanto moléculas polares e apolares, porque ele é uma molécula Anfipático. anfipática. Isso, Aí, exemplo é o sabão de anfipático. isso. Beleza, beleza. Duas palavrinhas que vocês também têm que dominar. Moléculas que são, caso compostos miscíveis, compostos immiscíveis. O miscível é o que se mistura. Immiscível não se mistura. É só isso. Tem tudo isso no livro. Esse é o último capítulo do livro, basicamente. Então, Ok. Ai, uma coisa que não. Na verdade é, né? Mas. Ok. Uma coisa que tem que dominar também. É se, por exemplo, a questão 5 da página 163, comparando os compostos metano CH4 e propano C2H8, não, C3H8, qual seria mais solúvel em gasolina? Lembra, todos os derivados do petróleo são apolares, então a gasolina é apolar. Então quer dizer, o metano e o propano ambos são hidrocarbonetos, os dois só são feitos de carbono e hidrogênio. O metano é CH4, o propano é... meu Deus. O propano é C3H8, só isso. Então os dois vão se misturar com a gasolina. Mas o que a questão pergunta é qual vai ser mais solúvel. Isso. Vai ser justamente isso. O metano, ele tem uma cadeia menor. Então ele é mais solúvel. Quando você vem a solúvel... Então, para ser solúvel tem que ter a cadeia menor. Não, para ser solúvel é só ter a mesma polaridade. Mas para ser mais solúvel, tem que ter a cadeia menor. Sim. E é basicamente isso. Mas aí também tem outra coisa que é... na verdade não tem não, é só isso. Quanto maior a cadeia. Não, quanto menor a cadeia, mais solúvel é. É. A questão 6, Mariana, é a mesma coisa. É só ver qual é a que é menor e acabou. A menor é o H3COOH. É, álcool metílico. Aí, poxa, aí, muito obrigado, seu Pedro. Muito obrigado. Isso. Ok. Quanto mais menor. English. Querem Só tem inglês. ou querem dar uma pausa? O mim tanto faz.